Boa noite, como é que vocês estão? Graças a Deus, passamos mais uma semana abençoada para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Independente de como a sua semana foi, vamos dar graças a ela. Porque a nossa semana, aliás, graças a Deus, né? Mas pela nossa semana, por ela. Vamos dar graças por ela, vamos corrigir. E por que nós vamos dar graças a Deus pela nossa semana? Porque nós sobrevivemos toda a batalha que você passou essa semana inteira, todo o problema que você achou que fosse te devorar, você sobreviveu até aqui, e toda sobrevivência é uma chance de Deus para você na sua vida. Então vamos agradecer porque sextou. Não sei o horário que você está assistindo essa live ou quando você está assistindo essa live, mas agora nós estamos às 9h23 da noite, dia 17 de outubro. E hoje é sexta-feira, então, famoso sextou. Vamos começar então nossa live, fazer nossa oração primeiro. E vamos iniciar Amós capítulo 5. Faltam só mais 4 capítulos para acabar o livro de Amós, ok? Então vamos lá. Pai, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui unidos nessa live, para aprender a Sua palavra, para aprender mais do Senhor, para aprender como o Senhor pensa, o seu caráter, os seus princípios, como o Senhor age, porque o Senhor é um Deus de certeza. Que bênção é poder não ter um pai ah, que é, como eu posso dizer, que nos faz surpresas, que nos prega peças. Que bênção que é não ter um pai que não se preocupa conosco, mas é pelo contrário. O Senhor é um pai previsível. O Senhor nos mostra o que espera de uma vida santa. O Senhor nos mostra que uma vida santa ela não é difícil, ela não é uma vida de sacrifício, mas é uma vida de entrega. Uma vida santa não é de sacrifício, mas de entrega. E entregar tudo a Ti, Senhor, é confiar no Senhor. Então, que bênção que nós temos esse momento aqui unidos para que a gente alimente o nosso espírito através da Sua palavra. E que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, para que a gente possa ler essa live, assistir essa live, ler essa live, fazer essa live hoje, acreditando que nós temos uma mudança. Acreditamos que nós temos esperança de mudar, acreditamos que nós estamos buscando nossa transformação, sermos melhores o tempo inteiro. Então, obrigada, Pai. Obrigada por esse momento. Essa live é consagrada a Ti, Jesus, para a honra e a glória do Seu nome. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa me usar como canal e que cada um debaixo do som da minha voz, inclusive a minha própria vida, Pai, esteja nas Suas mãos e com um propósito diferente do nosso chamado, que todos têm o mesmo chamado, mas que o nosso propósito se alinhe com a Sua vontade. Que nós possamos nos diminuir para o Senhor crescer e que a nossa transformação seja no nosso dia a dia, que a gente não somente leia a Bíblia, mas que a gente viva a Bíblia com amor, compaixão, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, Jesus. Obrigada. Para a honra e a glória do seu nome, essa live é consagrada a Ti, que o Senhor nos livre de todos os males, todos os ataques espirituais que tentam nos fazer parar de buscar o Senhor em comunhão, e que nós estamos aqui hoje, vencendo mais uma semana, aprendendo em mais uma semana, ouvindo e alimentando o nosso espírito por mais uma semana. Que o Senhor nos abençoe e faça, e que nós possamos fazer a diferença com tudo aquilo que nós aprendemos. Que o Senhor me use como canal e que nada venha de mim, Pai, mas tudo aquilo que o Senhor quer me usar para que nós todos possamos aprender e enxergar a revelação daquilo na tua palavra que às vezes não é clara aos nossos olhos, nossos ouvidos. Mas nós cremos que o Espírito Santo é capaz de nos revelar, é capaz de nos dar convicção de que a tua palavra é a única e verdadeira fonte de verdade e de suficiência, que a gente possa estar dependente de Ti, todas as áreas da nossa vida. Amém. Então vamos lá. Amós capítulo 5. Ouça esta palavra, ó povo de Israel. Desculpa, ó povo de Israel, este lamento acerca de vocês.
que acontece? Lamento aqui é no sentido de uma música, como se fosse. É uma lamentação, que é um cântico. E esse cântico é um cântico meio que fúnebre. É um cântico mais fúnebre, acho que é a palavra, né? Então, ele está dizendo: ouça essa palavra, esse lamento acerca de vocês, deles mesmo, porque Deus agora, nesse momento, é como se ele estivesse chorando por antecipação do que ele vai ler para eles, a morte espiritual do seu povo. Então, nesse momento, está acontecendo um cântico fúnebre para que Deus possa mostrar a ele que de antemão essa morte espiritual aconteceria neles, né? E aqui, de maneira alguma, Deus fala com raiva nesse cântico. A gente vai ler aqui. Ele não fala com raiva de jeito nenhum, nenhum dos momentos. Mas ele fala com dor. E Deus sente. Então, o que que a gente aprende? Que o juízo de Deus, gente, não dá prazer para ele. Deus aplicar o seu juízo, que é como se fosse a disciplina, e ele, como pai, ele nos disciplina, independente do que a gente acha que seria a disciplina correta ou não, ele transborda amor, ele transborda compaixão. Então, ele não sente prazer, e ele já falou isso antes. Nós já lemos no Antigo Testamento, nós já vimos isso. Deus não sente prazer, mas ele é justo. E ele precisa aplicar a sua justiça de acordo com a sua vontade, obviamente. Então, aqui agora é disso que ele tá falando, né? E obviamente, para ele como um pai e para ele como o criador, ele vê com a dor de quem se afasta de um filho, que o pai está afastado do filho, mas não porque o pai quis, porque os filhos escolheram. Então essa é a dor que ele carrega nessa lamentação, a gente vai ler, e obviamente ele mostra que antes dele punir, eh, ele lamenta, ele sofre. Então vamos lá. Caída está a Virgem Israel. Vocês conseguem entender a linguagem que Deus fala sobre a Virgem? Qual é a Virgem que ele está falando? Israel. Veja, Deus tem uma forma lúdica de falar na Bíblia, chamar cidades como se fossem pessoas, quando ele fala Israel, quando ele fala, por exemplo, Jerusalém e suas irmãs, a Virgem de Israel. Jesus viria de uma virgem também. Aí você fala, tem Maria e tem a cidade e tem o povo, representando no caso, Israel, que também deu luz, a gente já viu isso, a Jesus, né. Então quando ele fala "caiu a virgem", não tem como a gente refutar e querer trocar este nome. A gente está falando agora virgem de, não é de Israel, caída está a virgem Israel, não é a virgem de Israel. Então não tem confusão aqui. Caída está a Virgem Israel. E por que que é importante a gente aprender sobre isso? Porque em Apocalipse vai ter partes, assim como teve, por exemplo, em Gênesis, quando Deus está amaldiçoando não só a terra, mas levando a profecia do que iria acontecer com o inimigo, com a mulher, com a dor do parto, com a terra que agora Adão tem que trabalhar com as suas próprias mãos, que ele não precisava. Adão antigamente ele só administrava o jardim. Agora ele tinha que trabalhar e obviamente não era no jardim porque eles foram mortos espiritualmente, né? Porque Deus falou que se eles comessem do fruto, certamente eles morreriam, e a gente sabe que a palavra morte, ela significa separação, ou seja, eles seriam separados espiritualmente, por isso a morte espiritual. Então, Deus está mostrando para eles, né, que a Virgem Israel caiu, ou seja, acontece ali a morte espiritual delas. E ele já está, obviamente, isso é uma parte futura, mas ele está falando de antemão que está acontecendo num presente. Então, ele está falando, caída está a Virgem Israel, né? E nós sabemos que ela é caída por conta da idolatria, da injustiça, né? E não tem quem levante, porque não existe força humana que pode restaurar o que só Deus pode.
Então a gente às vezes quer restaurar alguma coisa que está nas mãos de Deus. Então é tão mais fácil a gente clamar a Ele, é tão mais fácil a gente chamar Ele para o nosso problema, ao invés de nós querermos resolver com as nossas próprias mãos, né? E o que que a gente consegue entender? Deus está falando muito claro aqui, que quando um povo abandona a santidade, quer viver por si mesmo, as suas próprias leis, suas próprias regras, o que não está muito distante do de hoje, porque a Bíblia Sagrada, ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Então, o que Deus está colocando aqui agora, muito claramente para a gente ver, é que um povo, quando ele abandona a santidade, ele cai. O povo em si mesmo, nas suas próprias escolhas, a ladeira é abaixo, não é para cima. Agora, Deus é aquele que ergue. Então, ele está dizendo, para nunca mais se levantar, lembrando que aqui a gente está falando um período antes do final e de toda a restauração de Israel e da terra e tudo mais. Abandonada na sua própria terra, não há quem a levante, claramente, porque se Deus derrubou, absolutamente ninguém vai ser capaz de levantar. Assim diz o soberano Senhor: a cidade que mandar 1.000 para o exército ficará com 100. Ele está dando um recado muito claro aqui, é uma devastação, é uma profecia, uma devastação militar completa do que ele está dizendo, porque ele está dizendo, vocês vão mandar toda a sua força militar, todo o poder que vocês têm, vocês vão mandar todo como é que fala? Os soldados de vocês, toda a força militar que vocês têm, vocês vão enviar. Mas vocês vão enviar 1.000 e vão ficar só com 100. E aqui mandar 100 ficará apenas com 10 do povo de Israel. Porque Deus, além de ser bom em matemática, ele é bom dizendo que assim, olha só, minha gente, você pode ter o poder que você tiver, mas a minha decisão é que você não prospere ali. É que aquilo ali vai acontecer, porque essa é a minha justiça sendo aplicada na sua vida. Então não adianta você, não, vamos consertar, vamos colocar o nosso exército. Se enviar 1.000, vai ficar com 100. E se mandar 100, vai ficar com 10. Então, isso é uma dizimação, que a gente chamaria, de 90%. O que Deus está dizendo aqui. Ou seja, vai ser quase um juízo total. Quase que todos vão acabar é, morrendo, caindo. Ainda assim, não, assim ainda, desculpa, ó, assim diz o Senhor ao povo de Israel: busquem-me e terão vida. Olha só, é Deus dando a instrução. Como que faz pra gente ter vida, Thay? E a gente não tá falando de vida só física, a gente tá falando da espiritual também. Então, o que que ele diz? Busquem-me e terão vida. O que que é o busque-me? Não busquem religião, busquem relacionamento comigo e viverão, terão vida. Ou seja, não é só sobreviver, é viver de verdade. É o que Deus quer, não é só sobreviver, é viver de verdade. Quando se busca a Ele, mais do que qualquer outra coisa. Tá, então significa que a gente tem que buscar a Deus e a gente não tem que buscar a religião? Não, significa que a religião ela tem que ser o reflexo da Bíblia, não o reflexo do homem. Então, se você quer uma religião, se você crê numa religião, se você, né, se você for falar de religião, eu creio que o cristianismo bíblico é o correto. Essa é a minha crença. Eu acho que nós estamos aqui lendo isso, a Bíblia. Não tem bandeiras, não tem doutrina. Aqui é a Bíblia pura. O que você faz com essa informação é escolha sua. Onde você vai? Escolha sua. Mas o que nós precisamos antes de religião é a palavra. Nós precisamos ler a palavra. Porque vão ter igrejas, vão ter denominações, vão ter lugares que vocês não vão ler a Bíblia. Vocês vão ler versículos, alguns versículos soltos, e por aí vai. E aí o restante do sermão ou do culto vai ser relacionado ao que aquele líder estiver passando. Então, busque você primeiramente um relacionamento com Deus através da palavra do Senhor, porque o relacionamento com Deus não é aquele que a gente quer fazer, não é como a gente quer fazer. Não é, eu vou buscá-lo uma vez só a semana e esperar que Deus te dê.
todo o restante, os outros dias da semana. O que ele pode prover vida para você, o que ele pode. Agora, um relacionamento, você não tem um relacionamento assim com ninguém na sua vida que você queira estar muito próximo. Sejamos francos. Quando você gosta de alguém, você busca aquela pessoa o tempo inteiro. Quando você gosta de alguém, você manda mensagem o tempo inteiro, você quer encontrar a pessoa o tempo inteiro. Com Deus não pode ser menos que isso, com Deus tem que ser mais do que isso. Então, ao invés de buscar só a religião, que vocês busquem o relacionamento com Deus. E é uma coisa muito simples, porque quem é a fonte de vida? Então, busquem e terão vida o quê? A gente vai na fonte para ter o quê? Vida. Não é sobrevivência, é vida. E como é que a gente vai ter vida se não for na fonte? Então é isso. E a parte do arrependimento, que é principal para você ter uma vida, é o arrependimento, não é punição. Arrependimento não é punição. Arrependimento é, é um caminho de volta para a vida. A vida verdadeira com Deus. A vida, vida, vida. Não é só sobreviver nesse mundo, é ter vida. Não é punição. Então, cuidado, porque às vezes as pessoas dizem: eu não vou me arrepender das minhas coisas. Que triste. Que triste, porque nosso progresso, nosso crescimento, ele só vem quando a gente se arrepende e buscamos melhorar. E a gente busca expandir, a gente busca crescer. O nosso crescimento depende do nosso arrependimento. Então, às vezes, tem pessoas que não se arrependem por ego, por orgulho e se limitam a conhecer tanta coisa que Deus tem para cada um de nós. Não busquem Betel, nem vão a Gilgal. Certamente irá para o exílio. Não, peraí, desculpa, eu fiz a coisa errada aqui. Não busquem Betel, nem vão a Gilgal, nem façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. Aí aqui tem ou Avém, uma referência a Bet Aven, que significa, desculpa, que é uma designação depreciativa a Betel. Então, é uma forma depreciativa de falar sobre Betel, né? Ou de, como eu posso dizer, julgar Betel, por assim ser. Ahn, e aí, pera, que eu pedi aqui. Deve ser. Pois Gilgal, olha que interessante. Pois Gilgal certamente irá por exílio. Quando Deus fala certamente, é porque ele já decidiu qual é a história dali. E o que que era naquela época? Deus está citando aqui três dos centros religiosos mais populares do Reino Norte inteiro, que é Betel, Gilgal e Berseba. Betel era onde Jeroboão, que você, não sei se vocês lembram, né? Mas ele faz aquele bezerro de ouro. Quando vai para Gilgal, é lugar de sacrifício falso. Né? Então são os sacrifícios falsos. E quando vai para Berseba, é onde eles faziam a peregrinação pagã. Você já viu peregrinação? E pagã, o que que é o paganismo? É todo mundo que não crê no Deus Criador como seu único Deus. Não tem a ver com Jesus, tá? Tem a ver com o Criador. Jesus estava junto com o Criador. Agora, crer em Cristo é diferente. A gente está falando do Deus pagão que eles têm, que os pagãos têm, que eles acreditam em tantas outras coisas. Pode ser sol, pode ser qualquer coisa, gente. Qualquer coisa que você ponha na frente de Deus, como o próprio Deus, o Criador, é paganismo. Então Deus está dizendo para ele assim: parem de ir nesses templos e voltem para mim, porque vocês estão indo para esses lugares. E esses lugares todos, todo mundo de Gilgal, por exemplo, certamente vai para exílio. Então, não adianta nada você ir para o lugar certo com o coração errado. Não adianta nada você ir para uma igreja com seu coração pesado, cheio de ódio, de raiva. Não adianta nada ir para o culto sem arrependimento. Sair de um culto sem arrependimento, mas ouvir palavras boas. Ah, eu fui, foi ótimo, me deu ânimo, me deu alegria. Mas e seu coração? É por isso que eu sempre falo: igreja sem arrependimento não é igreja fincada na cruz. A cruz, ela representa a morte e ressurreição, porque um dia esteve lá e depois não esteve mais.
Então não adianta ir no lugar certo com o coração errado. Não adianta quantas vezes a semana, não adianta ir a uma igreja, ser parte de uma igreja, fazer a igreja. Não adianta se o coração estiver errado. E, obviamente, a fé não é uma coisa geográfica, não é onde você vai, ela é pessoal. Você carrega o Espírito Santo, é o que a Bíblia diz. Você é o templo do Espírito Santo. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, interessa a ele, obviamente, o que você faz com o seu corpo, onde você leva o seu corpo, mas você está indo, ele está indo junto de você. Não é geográfico, assolar o encontro Deus. Isso não existe. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José, devastará a cidade de Betel, como a gente acabou de falar, que foi onde Jeroboão fez aquele bezerro de ouro. Devastará a cidade de Betel e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Então, Deus está fazendo o quê? Repetindo esse convite para ele, só que agora com um alerta. Olha, é isso aqui que vai acontecer. Olha, é isso que é melhor vocês. Então, Deus está ajudando. E quando fala parte da casa de José, obviamente, é um nome simbólico para o reino do norte, tá? Israel, Judá, sul e reino norte, Israel. Então, ele tá chamando, ele tá falando sobre esse nome para representar, né, simbólico que representa o Reino do Norte. O fogo, obviamente, quando ele fala aqui que vai pôr fogo, cadê? Fogo. Obviamente, a gente tá falando de o juízo, do juízo dele, né? Entre os descendentes de Betel, e não haverá ninguém para pagar. Por quê? Porque só arrependimento podia apagar o fogo da destruição ali, mas eles não se arrependem. Ah, eu não me arrependo de nada na vida, não. Ah, eu não vou me arrepender de nada, não. Imagina, e eu já fui uma pessoa assim. Eu dizia que eu queria ser uma pessoa sem arrependimentos na vida. Ou seja, se eu não tenho arrependimento, eu não tenho crescimento. E eu pensava assim, que se eu tivesse arrependimento seria porque eu era uma pessoa fraca, ou porque eu era uma pessoa. Uma coisa simples. O arrependimento me ensinou a não errar de novo em algumas áreas. O arrependimento me ensinou como a ser melhor. Então é ótimo se arrepender. Obviamente que isso não é um incentivo para que a gente fique errando, mas para que quando errarmos, a gente se arrependa. E a gente se arrependa nos confessando para quem? Para Ele. Então, Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo de ter feito daquela forma. Eu me arrependo disso. Eu me arrependo de ter sentido aquilo. E você não precisa esconder nada de Deus. Ele te conhece, ele sabe de tudo. Se você disser para ele, Senhor, eu tenho inveja, Senhor, eu tenho medo, Senhor, eu tenho insegurança, Senhor, eu tenho ansiedade, Senhor, eu tenho raiva, Senhor, eu tenho ódio, Senhor, eu tenho. Ele não vai julgar você. Ele vai querer transformar você. Então, por que que é importante a gente se abrir a Deus, abrir o coração para Deus? Para que ele possa nos transformar. Mas transformação sem arrependimento não vai acontecer. Entre os descendentes de José, tá. Vocês transformam o direito em amargura e lançam a justiça por terra. Muito bom, né? Porque parece que ele tá falando de 2025. Então ele tá falando, vocês. É isso mesmo que ele fala, é muito claro aqui. Aquele que fez os Pleiades e o Ório, que faz das densas trevas alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. Senhor é seu nome. Então aqui Deus está lembrando para eles quem que Ele é. Os Pleiades, né? A gente também entende ler em outras versões e tudo mais, é como se fosse sete estrelas. E Órion é a constelação, é a constelação que a gente, obviamente, as constelações, desculpa, que a gente já conhece, né? Que são as conhecidas. Então, o que que significa? Deus está falando que vocês adoram todos os ídolos, mas o Criador das estrelas sou eu. Vocês adoram vários ídolos, mas o Criador sou eu. Aqui ele fala das estrelas especificamente, né? Porque ele tá mostrando o poder dele, ele tá mostrando quem ele é. Aquele que fez Pleiades, aquele que fez e Orion, né? Obviamente. Que faz. Aí como é que pode as pessoas dizerem que a ciência é contra Deus? Não deveria, porque ele fez a ciência.
Ele prepara cientistas, ele escolhe as pessoas. Tantas coisas que os cientistas podem trazer de bom para nós, conhecimento. Então não deveria ser um contra o outro, mas o complemento do nosso entendimento. Obviamente não é o complemento de Deus, que Deus não precisa de complemento nenhum, mas para nós é usar o que ele nos deixou de informação e complementar com aquilo que ele nos deu de inteligência. Então não precisa dizer a ciência é contra Deus, não precisaria, né? Mas eles querem provar uma criação sola, uma criação que só eles desvendaram, ao invés de usar a Bíblia, que é um livro histórico também, de tantas pessoas, até o Alexandre o Grande está lá dentro da Bíblia. Então, tem geografia, tem história, tem matemática, eh, tem ciências, é um livro completo. Não precisamos de livros externos para complementar ela, a Bíblia. Só o que a gente precisa é entender que se Deus deixou ali, por que não usar para o nosso próprio entendimento? Então, aqui Deus está nomeando as constelações. Nomeando. Como é que pode dizer que a ciência veio primeiro, né? Enfim. E continua, porque ele fala: que faz das densas trevas alvorada, do dia, noite escura, que chama as águas do mar, que as espalha sobre a face da terra. Senhor é o meu nome. Aliás, é o seu nome, né? Senhor é o seu nome. Veja se ele está dando crédito a alguém que descobriu alguma coisa. Não. Ele está dizendo: ele é o Senhor. Então ele governa tudo. É o tempo, é o dia, é a noite, é o mar, é as constelações, é tudo. É isso que ele está querendo dizer. Então ele está dizendo: o mesmo Deus que fez as estrelas sabe o seu nome, sabe o seu nome. É isso que ele está querendo mostrar. Então, buscar a Deus, o Criador, é muito mais sensato do que confiar na criação. Vou repetir: buscar o Criador é mais sensato do que confiar na criação. E ele continua. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal ou na porta, e detestam aquele que fala a verdade. Parece que é 2025, onde falar a verdade, que é subjetiva, porque nem todo mundo entende o que é verdade, o que não é verdade. Eu tenho como verdade a Bíblia Sagrada na vida. Isso é uma coisa que eu sei com certeza. Tem uma outra verdade, que a morte existe, né? Tem algumas verdades que não tem como, né, refutar. Mas coisas que Deus acabou de falar aqui agora, vocês odeiam que defende a justiça. E ele tá falando para um povo pecador, um povo ímpio. Então é óbvio que eles vão odiar a justiça. É óbvio que eles vão querer que sempre penda pro lado deles, né? E aqui ele fala, e detestam aquele que fala a verdade. Quem pode se opor à pessoa que fala a verdade? Alguém que faz algo errado, alguém que mente. É ou não é uma batalha espiritual? É ou não é, como a Bíblia diz, a nossa briga interna, a nossa batalha é o espírito contra a carne. É ou não é? E tá tudo interligado, não tem como separar uma coisa da outra. Então ele continua: vocês oprimem o pobre e o forçam a pagar impostos de trigo. Por isso, embora tenham construído mansões de pedras lavradas, não morarão nelas. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Deus está proibindo as pessoas de terem mansões de pedras lavradas? Não. Deus está proibindo as pessoas de terem vinhas verdejantes, saudáveis? Não. Qual é o contrário? Qual é a parte errada do comportamento humano para que isso tenha acontecido de não morarão nelas, não beberá do vinho? Qual é? Vocês oprimem o pobre. Então, como pode as pessoas dizerem que Deus permite os pobres sofrerem, que Deus, quando está na mão do homem, se fosse para obedecer a Deus, ninguém poderia nunca oprimir o pobre. E sempre vai ter o pobre.
Sempre vai ter uma classe que vai estar de forma mais necessitada. Por quê? Porque nós precisamos ajudar aqueles, nós precisamos fazer a diferença naqueles. E ele ajudar as pessoas, aquela classe ajudar outros também. E por que que eu digo isso? Porque se nós vivemos para o outro, temos a nossa própria vida. Mas se nós de fato fazemos o que Jesus nos manda, amar o próximo como a nós mesmos, nós vamos ajudar independente. E as pessoas que nós ajudarmos também vão nos ensinar algo. Então, se nós somos pobres e vem alguém que nos ajuda, aquela pessoa que nos ajudou também é transformada por nós. Agora, imagina se fosse todo mundo rico com dinheiro. Imagina se todo mundo tivesse uma ótima condição. Imagina a perdição que seria. É só olhar as classes sociais hoje e ver os que mais têm dinheiro, os que mais fazem isso, os que mais fazem aquilo, né? Olha onde o ego está. Olha como a falta de amor está hoje em dia. Agora, não se esqueçam que isso não é uma derrota, porque Deus está no controle sempre. Então, existem muitos com condições ótimas que Deus permitiu ter abundância, porque o coração é genuíno, o coração é bom, e essas pessoas fazem a diferença. Então, é um precisando do outro, um aprendendo com o outro. Então, como pode um pobre ser oprimido e a pessoa culpar a Deus? Eu não gosto da palavra culpar, tá bom? Eu sempre falo responsabilizar, porque culpa é uma coisa muito decretada. E a responsabilidade é algo que nós podemos mudar, né? Então, forçam a pagar imposto de trigo, por isso foi. Então, quando Deus está falando aqui para eles, olha, vocês tiveram tudo. E tá tudo bem, porque Deus, cristão não tem que passar necessidade ou tem que ser rico. Cristão tem que seguir Cristo, ponto. Agora, de acordo com as atitudes, de acordo com o que fizer, Deus, obviamente, está de olho nas nossas atitudes, no nosso comportamento. E ele, em diversas formas, em diversas camadas, ele vai nos abençoar. Então, tem pessoas que não querem saber, por exemplo, de estudo, querem saber só de dinheiro. Aí aquela pessoa ali vai ser bem resolvida na vida, mas os meios que ela conseguiu aquilo ali foram abençoados. As pessoas que não querem saber de dinheiro, mas querem ir com uma vida mais simples e tudo mais, elas estão se esforçando para que tenham uma vida que elas queiram, mesmo que seja simples ou que seja. Então, óbvio que Deus abençoa financeiramente. Olha para Salomão, teve todo o dinheiro, teve tudo e foi humilde. Errou? Errou, mas quem somos nós para julgar o erro dele? Quantos de nós já estivemos no lugar de Salomão, de ter tudo e ainda assim errar? De ter abundância e ainda assim pecar, de ter. Então, num espectro, vamos dizer assim, num espectro humano, né? Não é responsabilidade de Deus. É a responsabilidade de como a gente está cuidando do nosso espiritual, para que a gente não minta, para que a gente não rouba, para que a gente não oprima, para que a gente não. E responsabilizar Deus pelas nossas atitudes é uma forma muito simples que o ser humano encontrou de tirar de si a responsabilidade de falha. Porque quem é que quer ficar carregando? Ah, eu falho, ah, eu falhei, ah, eu falho, ah, eu falhei. Tanto que veja, Cristo vem para tirar isso das nossas costas. E quem é o acusador que nos acusa o tempo inteiro? Ih, você fez isso, você fez aquilo. Aqui que Deus fala: pera, você pode até acusar, mas deixa eu dizer só uma coisinha para vocês: não lembrarei mais. Então Deus, ele vem, tudo que o mal tenta fazer, Deus vem e puf, mostra o lado bom. Aí aqui ele estava dizendo claramente. O inimigo faz as pessoas oprimirem as outras. E você que oprimiu, você pode ter tido a mansão que você quer, a mansão que você fez, as pedras lavradas, mas você não vai morar nela. Porque Deus é justo e a conta chega. Pois eu sei como são numerosas, como são numerosas as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Ninguém mais sabe, só Deus. Ninguém pode dizer, tá, eu sei quantos pecados você cometeu, você comete, quantos você vai cometer. Eu sei quantas transgressões. Só Deus sabe. Vocês oprimem o justo, vocês recebem suborno. O que que é o reprimir o justo também? É a falta de justiça.
É oprimir, oprimir de todas as formas possíveis quem é justo, quem não fez absolutamente nada, mas aí vem a corrupção e faz com que a pessoa pague por algo que ela não cometeu, ou que ela não fez, que ela não falou, que ela não pensou, que ela não agiu, que ela não... e por aí vai. Isso é desde que o mundo é mundo. Vocês oprimem o justo, recebem suborno, impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Porque os ricos exploravam os pobres e aí eles construíam as mansões deles de luxo, né? Tudo isso. Então Deus promete justiça. Ele fala: olha, vocês vão perder tudo, e é isso mesmo, e por aí vai. Mas por que isso? Porque é o princípio dessa colheita que Deus está convidando eles, que é a colheita, a colheita moral. Quer semear com injustiça as coisas, não vai florescer. Quer semear as coisas com maldade, não vai florescer. Ah, tá, mas e as pessoas que fazem maldade e que ainda assim continuam entregue nas mãos do Senhor? Se você confia no Senhor, você não vai ficar esperando vingança, você vai esperar que Deus faça correto, que Deus faça justiça. E se ele é justo, você não tem que contar o tempo que isso vai acontecer, é deixar. Não julgue, não se precipite dizendo, ah, aquela pessoa ali só faz o mal e ela tem tudo. Aquela pessoa só peca e ela tem tudo. Você quer aquela vida? De fazer tudo errado pra ter tudo? De pecar pra ter tudo? Então não se compare. Então não se põe na situação na qual você compara uma vida de uma pessoa que tá fazendo tudo errado e tem muito dinheiro, porque você tem a possibilidade também. Faça tudo errado e você vai ganhar. Você vai querer isso? Não. Devemos? Jamais. Precisamos? Menos ainda. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Novamente, parece que é 2025, né? Então, vai ter um momento em que se calar, né? Que Deus está dizendo que ele se cala porque ele é prudente, mas vai ter momentos, e vai ter um momento, que é importante a gente ver aqui, em que falar a verdade vai ser perigoso. Aí você fala, tá, mas para eles ou pra gente? Para todos. Hoje já é. E aí o que que ele diz? Prudente, gente, não é covarde. Não confunda essas coisas. Você ser prudente não significa que você é covarde. Significa que você é sábio para discernir a hora. Que Deus te dá a hora certa para todas as coisas. Porque estamos todos, rico, pobre, alto, baixo, todos debaixo do mesmo sistema de tempo, de vida, de Criador. Então, a gente precisa entender que ser prudente não é ser covarde, é ser sábio para discernir a hora correta. E a Bíblia mesmo nos diz em Eclesiastes: há o momento certo para todas as coisas debaixo do sol. Não queira apressar nada. Entregue a Deus e confie. E uma coisa que é clara aqui para a gente entender é que quando a sociedade odeia a verdade, é porque, obviamente, o silêncio vai se tornar o quê? Uma resistência, né? Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Porque eles afirmavam que Deus estava com eles. Vocês já viram que tem pessoas que dizem: não, eu faço isso, 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 mas Deus me ama. Deus é amor. Não, eu faço isso, 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 mas Deus está comigo, com certeza. Não, mas é. Então, eles fazem tudo de errado isso aqui, ó, para que vocês tenham vida conforme vocês afirmam que vocês tenham, mas tem uma condição aqui. Olha aqui o para, que vira condicional. Busquem o bem, não o mal, para que vocês tenham vida. Ponto. Agora pode quem quiser falar o que for, pode quem escolher. Calma, quase um desastre. O microfone caiu. Pode, deixa eu voltar aqui. Pode quem quiser o que for, falar o que for, pode qual ordem, qual lei quiser, pode que, mas Deus manda buscar o bem e não o mal. Ponto. E isso aí tem que ser uma escolha consciente, tá? E diária, porque é uma guerra espiritual entre a carne e o espírito, bem e o mal, e Deus manda eu escolher o bem. E ele fala, não é tipo assim, seja bom, o que a gente já tá implícito ali, mas ele tá dizendo, busque.
porque ele sabe o quão difícil é se manter em pé sem xingar, sem desejar mal para outra pessoa, sem querer fazer justiça com as próprias mãos, sem reclamar o tempo inteiro, porque ele sabe. Por isso que ele diz: busquem. Então tá nas mãos de quem buscar. Deus, tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que dizem: ah, Deus vai fazer por mim. Deus vai me dar. Deus vai não sei o quê. E ele fala pra gente buscar as coisas. Busque o relacionamento com ele. Busque o bem e não o mal. Busque orar. Busque estar vigilante. Busque. Depende de nós com Deus. Ele continua. Odeiem o mal e amem o bem. Deus está mandando você ter ódio. Deus está mandando você ser uma pessoa que tem ódio pelas coisas, pessoas. Não, ele está dizendo odeie o mal. Ele não está falando odeie o seu vizinho que faz o mal. Ele está dizendo odeie o mal. Então, não é uma brecha para que as pessoas possam dizer, ah, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Não fique repetindo isso. A palavra, ela é forte, ela tem poder. E a Bíblia diz, a nossa língua, gente, as nossas palavras têm poder de vida e de morte. Então, para quê? Ah, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Não, não fale isso. Fale, não gosto. Ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Não sou a favor disso, não sou a favor daquilo. Detesto isso, detesto aquilo. Agora, odiar, não. Deus não manda você odiar pessoas. Deus não manda. Ele está dizendo, odeie o mal e amem o bem. O que de ruim tem nessa instrução de Deus? Me fale. Estabeleçam a justiça nos tribunais. Então Deus está falando, sejam justos. Vocês foram colocados numa situação de poder, seja justo. Não oprima. Não cobre imposto mais do que o necessário. É o que ele está falando. Ele continua. Estabeleça, talvez. Aí ele fala: estabeleça a justiça nos tribunais. Talvez o Deus dos exércitos, talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Então, Deus, o que que significa isso? Que a gente não tolere o pecado, odeie o mal, ame o bem. Que a gente não tolere o pecado. Ah, tudo bem pecar. Ah, é só hoje. Ah, é só agora. Ah, é só essa geração. Ah, é só entendeu? Escolha de cada um. Ah, não tolere o pecado na sua vida primeiro, porque você não quer falar sobre o cisco que está no olho do seu irmão e depois você tendo um maior ainda nos seus olhos. Logo, não tolere o pecado na sua vida. O arrependimento nos ajuda com isso. E o que ele está dizendo aqui, ó, se você se restabelecer a justiça nos tribunais, né, talvez, assim, o que que ele está mostrando? Que um arrependimento coletivo ainda assim pode mudar o destino de uma nação. Porque Deus é misericordioso para ver isso. Veja só o que ele está fazendo com o remanescente de José, que é a parte norte de Israel. Não é maravilhoso? Agora, um arrependimento coletivo, não polarização. Porque, veja, a piedade de Deus ela é ativada pela mudança de postura. É como você se comporta. A piedade de Deus ela é ativada pela mudança de postura. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o soberano. Eu amo quando ele fala o soberano, eu amo quando ele se põe no lugar que de fato ele é. Quando as pessoas acham que, eu tenho isso, eu sou aquilo, eu faço não sei o quê. E Deus está dizendo, o soberano, maior do que eu, maior do que vocês, maior do que bênção é poder ler isso e ver que o mal não é soberano, que o inimigo não é soberano. Não tenham medo do mal, entreguem a vida a Deus, façam as coisas corretas que Deus nos espera que nós façamos, confie no Senhor e o mais Ele fará. Não precisa ter medo do mal, não tenha medo, é dito 365 vezes na Bíblia, um para cada dia do seu ano. Ah, tá, e quando tiver 366? Que pode ser um ano bissexto, a gente nunca sabe. Ué, você acha que Deus vai deixar de mandar você ter medo? Não. Então, não tenha medo.
Quando você tem medo de algo, aquilo ali está indo acima do poder soberano do Senhor. Não ame a Deus também por medo, porque Ele não é para te dar medo, é para te dar segurança. Haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os pranteadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei, ou quando eu passar no meio de vocês, diz o Senhor. Vocês lembram que isso já aconteceu, né? Vocês lembram que isso aqui já foi feito lá em Êxodo, quando Deus passou. Ele fala o destruidor, né, especificamente, mas Deus passou. Na Páscoa, a Páscoa não é nada cristão. Apesar de a gente estar falando da morte de Cristo, a ressurreição de Cristo hoje, lá atrás era uma sombra do que viria, obviamente, mas a Páscoa é uma data é, especialmente hebraica, né? Hoje o judaísmo, obviamente, é, que para eles se lembrarem, não esqueçam que está em Êxodo, para eles se lembrarem que Deus passou pelo Egito com juízo e os libertou. Então, essa coisa de Páscoa com coelhinho, né? A gente já, eu acho que hoje já está um pouco mais popular, que isso é uma invenção humana, até uma coisa meio pagã também, mas a gente pode falar disso depois. Sobre essa Páscoa toda. Posso comer chocolate na Páscoa? Não. Tudo que você fizer, faça para o Senhor, pelo Senhor, e por Senhor, pelo Senhor. Isso mesmo. Então, você vai comemorar a Páscoa especificamente, a parte pagã? Não. Você vai comemorar Cristo ressurreto para você, porque a nossa salvação não veio da morte dele, mas a morte sendo a vitória sobre a morte e a ressurreição dele. Então Deus está dizendo, eu vou passar no meio de vocês, lembrando eles igual ele fez. E a presença de Deus, gente, ela é vida para os justos e juízo para os rebeldes. O que que é rebelde? O que que é rebelde? O que vai contra. Então, para um vai ser uma coisa e para outro vai ser outra coisa. Isso que é uma lição importante a gente aprender, que a presença de Deus ela é vida para os justos justificados em Cristo e o juízo para os rebeldes, que vão contra a palavra dele, que vão contra ele. Aí as pessoas podem ter medo, mas se você está debaixo do sangue de Cristo, como aconteceu em Êxodo, como você vai ter medo? Então, o que que é interessante? É melhor que Deus passe dentro de nós, agora, pelo arrependimento, do que sobre a gente só no dia do juízo. Não salvos em Cristo, tô falando, né, no modo geral. Porque todos nós vamos estar quando o livro da vida se abrir. Porém, nós não seremos condenados. Não seremos por conta de Cristo. Glória a Ele. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Esse ai é muito interessante, que Deus tem essa forma. Esse ai é uma expressão forte de juízo, ok? E por que que ele fala assim? Mas quem que vai ficar esperando o dia do Senhor, Thay? Como assim? É porque muitos, eles ficavam esperando o dia do Senhor, achando que ia ser uma vitória nacional. Mas era dia de juízo. Eles confundiam a religião com a redenção, então eles achavam que o dia do Senhor era maravilhoso, porque eles não tinham arrependimento, eles eram pagãos, eles eram idólatras, eles faziam, pagãos não dá, né, porque eles criam em Deus, mas eles misturavam o paganismo, eles profanavam o que era santo. Então eles acreditavam que eu faço as coisas para Deus, mas também faço coisas para outros deuses. Tá tudo bem, o dia do Senhor vai ser ótimo pra gente, porque Deus tá com a gente, igual ele falou aqui em cima agora nesse capítulo. Igual vocês dizem, que estou com vocês, igual vocês dizem. Então aqui, Deus está mostrando que, olha só, vocês estão confundindo religião com redenção. E vocês praticam a religião sem esquecer, aliás, esquecendo da entrega, esquecendo do arrependimento, esquecendo da transformação, esquecendo disso. Então, o que que ele está ensinando? Para que não seja desejado o juízo de Deus, não, mas para ser buscada a misericórdia dele.
Porque o dia do Senhor só é luz para quem vive na luz. O que pensam vocês no dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse na sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. Ou seja, você foge de um leão, que é um problema, e cai no outro, mas pior ainda. O urso com o leão com o urso, você cai de um, vai pra pior ainda. Então Deus está mostrando que ninguém vai escapar desse encontro, não. Agora, o dia do Senhor é a luz para quem vive em luz. E o arrependimento é o único abrigo real para nós. O arrependimento. Não tenham medo de se arrepender e não tenham orgulho dizendo que não se arrependem, porque o arrependimento ele abre as portas para o seu crescimento. A falta dele te limita a ficar de um tamanho só. Não será o dia do Senhor um dia de trevas, não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade? Aqui a gente está dizendo que, porque a gente está entendendo que é só para reforçar para vocês que a gente acabou de falar aqui em cima no 19, que o dia do Senhor não é festa. E para os desobedientes, né, vai ser uma noite completamente espiritual. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Tem como ser mais claro que isso? Deus está falando sobre as festas que vocês, eh, as festas que vocês comemoram comigo, ou então as festas que vocês tão obedientemente, seguiram. Vocês me amam, vocês se entregaram só para mim. Não. Deus está dizendo: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas e não suporto as suas assembleias solenes. Assembleia é reunião, quando você se reúne. Então, tá entendendo? Ele odeia e despreza isso. Mas como assim, tá? Ele pode. Hoje ele faz isso? Deus, ele odeia e rejeita esses cultos e festividades religiosas hipócritas. Deus não quer isso. Por quê? Aquelas festas, elas eram muito bonitas, mas elas eram vazias. E Deus não quer isso. Deus não está nas festas, mas ele está onde? No coração quebrantado. Então, quando o louvor, por exemplo, substitui arrependimento, o som perde o sentido completo. Não faz sentido louvar a Deus sem a gente colocar no lugar daquilo que a gente vem carregando, o arrependimento, para que a gente se aproxime, se aperfeiçoe em Cristo. Então, o som perde o sentido. Vai ser só pessoas cantando, instrumentos sendo tocados e acabou. Mas Deus não quer isso. Então, mesmo que vocês me tragam holocaustos, ou seja, os sacrifícios que são totalmente queimados, né? Mesmo que vocês me tragam os holocaustos, porque aqueles seguiam as leis, mas não seguiam o coração de Deus. Então, a parte do sacrifício era perfeita, porque Deus mandou fazer, tá tudo certo. Mas o coração não era. Então Deus está recusando tudo que vier dessas mãos sujas com injustiça. Ele não pode se misturar com isso. Não se coabita o mal e o bem dentro de onde o Espírito Santo mora. A não ser que a pessoa tenha o mal, se arrependa para que o Espírito Santo trabalhe ali. Para que a pessoa se, de fato, ela se entregue. Mas não coabita. Então, ou a pessoa não é entregue, e aí não tem nenhuma, como é que diz? Não tem nenhuma mudança para ser feita ali, porque não se entregou de verdade. Ou só usa um título, ou só diz: "Ah, eu vou na igreja tal, eu faço isso e aquilo", mas de fato não se entregou a Jesus. Então por isso que é perigoso quando você fala assim: "Ah, aquela pessoa ali é cristã, mas ela faz um monte de coisa errada". A entrega verdadeira, o Espírito Santo, ele nos incomoda para mudar. A mudança ele nos convence, na verdade, um dos frutos dele é a convicção. Ele nos convence que nós precisamos mudar. Por isso que um cristão entregue de verdade, vai fazer alguma coisa errada, ele: "Opa, ai, não sei, não tô sentindo de mentir, não tô sentindo de fofocar, eu não tô sentindo de odiar, eu tô sentindo de orar pra essa pessoa".
Eu tô sentindo de falar a verdade e as consequências eu, né, gerenciar. Eu tô sentindo em orar para aquele que faz o mal. É isso que o Espírito Santo faz da gente. E aqui, eles estão fazendo tudo que era o certo, sacrifício, tudo mais, mas o coração era todo errado. E Deus não quer isso. Porque, gente, o altar, ele não anula o pecado, não. O arrependimento, sim. Então não adianta você estar num lugar onde tem um altar, onde tem o pecado, e o arrependimento não está no seu coração. Entenda isso. O altar não anula o pecado, o arrependimento, sim. Deus não quer oferta, ele quer obediência. Que a oferta, se não é com coração bom, ele não recebe. É o que você está vendo aqui. Eles estão ofertando os holocaustos e Deus não está recebendo. Mesmo que me tragam as melhores ofertas, aí ó, de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som ou a multidão das suas canções. Não ouvirei a música das suas liras. Então Deus está falando que adoração musical sem pureza de coração é barulho para Deus. Ele quer uma vida santa, não uma música bonita. O que que é uma vida santa? Uma vida separada à parte. A palavra santo significa separado à parte. Você em Cristo foi chamado para ser santo. Santo não é quem não peca. Isso é um ensinamento muito errado da palavra santo. Santo não é uma imagem. Santo é o que foi chamado para ser separado à parte do mundo. E nós somos santos, e Ele quer que nós tenhamos uma vida separada à parte, uma vida santa. Então, Ele não quer uma canção bonita, Ele quer uma vida santa. Não adianta louvar, não adianta. Ele mesmo diz: afaste de mim esse som dessas canções de vocês, porque eu não vou ouvir. Então, ele já está mostrando que ele nos ouve. Quando a gente está louvando, cantando, ele nos ouve, mas ele está olhando o nosso coração. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó povo de Israel. Porque eu não lembro se vocês, lembram disso, mas Deus está lembrando eles ali que no deserto eles praticavam esses sacrifícios também, mas eles faziam com idolatria. Idolatria escondida, que a gente vai ver isso porque em Atos 7 fala sobre isso especificamente. Ou seja, aqui atrás do Antigo Testamento a gente está sendo levado para o Novo Testamento e essa referência cruzada maravilhosa que inclusive tem no aplicativo Johanna, quando você for ver, o aplicativo vai ter essa referência cruzada, é um sinalzinho tipo de um clips, assim, que vai ter perto do play, tem uma lâmpadazinha, aí tem lá essa referência cruzada. O que que é? Mostra que desde lá de trás, fala aqui na frente fala lá de trás, ele mostra todas as referências cruzadas, ou seja, mostrando pra gente que a Bíblia, ela é escrita, foi escrita assim por homens, né, os 44 homens e tudo mais, só que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de forma que nenhum homem poderia colocar ela se não fosse sobrenaturalmente colocada por Deus, salva por Deus, guardada por Deus. Como é que uma pessoa lá atrás, 1500 anos depois, vai escrever um negócio? Tantos mil anos depois vão escrever, não tem como. Então a gente vê essa mesma coisa em Atos 7. E essa idolatria que eles faziam era escondida mesmo. Eles não faziam os sacrifícios todos para Deus, só para Deus. Então Deus está lembrando, Deus está falando aqui, peraí, foi para mim que vocês trouxeram os sacrifícios durante os 40 anos no deserto? Foi para mim que vocês fizeram mesmo, povo de Israel? Aí ele lembra e fala, pelo contrário, vocês carregaram o seu rei Sicut e Quium, imagem dos deuses astrais, que fizeram para vocês mesmos. Então ele está dizendo: levantaram o santuário de Moloque, a estrela de seus reis, desculpa, do seu deus Renfã, ídolos que fizeram para vocês. Olha que triste isso, porque se vocês não lembram, Moloque, ele é um deus pagão que sacrificavam crianças a ele. O Renfã, que ele fala aqui, era o deus das estrelas, que eles eram adorados pelos caldeus. Então, Israel levava esses ídolos escondidos, até mesmo nessa jornada de 40 anos com Deus. E eles achavam que Deus não via.
Deus não divide espaço com outros deuses. E a idolatria moderna é tudo que está ocupando o lugar de Deus no seu coração. Não, eu acredito em Deus, mas eu acredito também já é idolatria. Nossa, mas esse é muito radical. Fala para Deus. Você aceita quando você está num relacionamento de amizade, ou, né, e você tem o seu lugar cativo ali, você aceita essa divisão como se você fosse jogado para o lado? Seu casamento, você aceita que tenha outra pessoa, que divida-se, né, o seu amor? Não. Então, a resposta tem que ser não. O formato que Deus criou do casamento são 2 pessoas, por isso que é idolatria moderna. Pelo contrário, vocês carregaram eu já li essa parte, né, por isso os enviarei, para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Então, Deus está nos mostrando aqui que, veja, mesmo que vocês tentaram esconder, eu vi tudo, porque, gente, é no deserto que se é revelado quem a gente adora de verdade. É na situação difícil que a gente vê quem a gente busca. É na situação difícil que a gente vê quem é o nosso Deus de fato. Se é o dinheiro, se é uma pessoa, se são outros deuses, se são outros tipos de fé, ou se a gente busca a Ele somente, que é único e suficiente. Porque essa religiosidade que existia, né, principalmente nessa época aqui, não salvou ninguém. E essa parte que ele fala aqui, eu os enviarei para o exílio, para além de Damasco e tudo mais, isso se cumpriu, né? Literalmente se cumpriu mesmo, porque a Síria levou Israel cativo em 720 anos, 22, desculpa, é, 722, 722 antes de Cristo, obviamente, né? 722 antes de Cristo, os assírios levaram Israel cativo. E aí, quando ele fala, obviamente, além de Damasco e tudo mais, isso aí é porque na parte norte, né, que é onde ficava o Império Assírio, era ainda ia além. Então, Deus encerra esse capítulo aqui falando que a minha paciência acabou com vocês, é isso mesmo. Então, quando vocês rejeitam a graça, só vai restar o juízo. E quem não ouve o buscai-me e viverei, por exemplo, vai ouvir é tarde demais, porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Agora, isso significa que eh, que os seus pecados ou quem você é hoje tem que impedir você de chegar a Deus? De jeito nenhum, porque as misericórdias dele, elas se renovam todos os dias. A história do filho pródigo, por exemplo, coisa maravilhosa. O pai vendo o filho lá de longe, chegando para perto, assim, vindo, 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 ele se alegrando. Tem um louvor chamado Abraço de Pai. Eu amo esse louvor, eu amo esse louvor. Se vocês quiserem colocar aí para vocês ouvirem, é um louvor lindo, e mostra exatamente isso. Deus não perguntou o pai, aliás, né, porque essas parábolas são sempre, para a gente entender o que que é o lugar de Deus e nós, né, os servos, os mestres, etcétera, né. As parábolas é sempre levando a gente a comparar Deus e nós. Então essa parábola a gente vê que o pai ele não perguntou o que ele fez, onde foi, ele só ficou feliz porque o filho estava perdido e agora foi encontrado. Estava morto, agora vive, estava perdido, foi encontrado. Então, Deus ele te quer, ele não quer o seu passado, ele te quer e quer fazer algo novo em você. E só o que ele precisa é o seu coração genuíno e puro entregue a ele. Mais do que qualquer religiosidade. Ele quer um relacionamento com você, ok? Então é isso, finalizamos aqui hoje para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã não, bom fim de semana para vocês, porque hoje é vou acabar com a live aqui, espera. É que hoje é sexta já, né, mas que Deus abençoe vocês, bom restinho de sexta, e que vocês tenham um bom fim de semana, completamente restaurador, se permitido assim for. E nós nos vemos na segunda-feira com o capítulo 6.
a destruição de Israel. Vamos ver, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus e até segunda-feira.